Por que a gente sobe no palco por 100 vezes e nos instantes antes da gente subir, o coração da gente sempre acelera, a gente sempre fica ansioso? Que coisa. A minha filha e a minha sobrinha que estão aqui, eu gosto muito de fazer bullying com elas. Vocês fazem bullying com sobrinhos e filhos? É muito bom. Queriam saber por que eu vim de chapéu. Eu já conto para vocês por que eu vim de chapéu. Queria que passasse o vídeo para nós, hein? Pode baixar o volume. Esse vídeo tem 26 horas. Ele representa todas as operações policiais que a gente fez aí nessa gestão, quase 3 anos, né, com a Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar ele passando aí sem som. Isso representa uma nova fase na Polícia Civil, dessa gestão, uma Polícia Civil mais operativa, mais integrada com a comunidade, que faz o marketing, que mostra tudo de bom que tem feito. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou começar falando para vocês o que me pediram. Queriam que eu falasse de mim e da minha trajetória que me trouxe até aqui. Então eu queria que colocassem a foto que eu vou fazer autobolinha agora. Dá para dar uma ampliadinha? Me pediram para não sair dali do vermelho, mas eu vou sentar um pouquinho aqui só para olhar para esse cara aí. Ó. Sabe quem é esse cara aí? Em 1987. Esse cara aí sou eu. Esse cara sou eu, ainda bem que o scanner saiu preto e branco, porque senão era pior um pouco, né? E aí isso aí é a resposta do porquê que eu tô de chapéu hoje, né? Parecia feio, na época eu achava feio aquele cabelo ali. Feio é ficar assim. Então o chapéu, ele é a muleta de quem tá com um pouco menos de cabelo, né? Eu estive em Belém do Pará, há uns anos atrás, e estive em Marituba, perto de Belém, como se fosse Alvorada em relação a Porto Alegre. E lá me disseram que em Marajó tinha um cidadão que tinha um chá para calvície. E eu fiz 2 viagens a Marajó, de barco, umas 6 ou 7 horas de barco. Ponta de pedras, aquilo tudo, andei de búfalo, tem as fotos para mostrar lá, 2.000 fotos. Primeira vez não encontrei o homem. Na segunda vez eu encontrei. Estava lá ele, numa aldeia, num lugar inóspito, e ele me disse, eu tenho um chá para calvície, o chapéu. Desde então, eu estou usando o chapéu. Esse cara aí começou a trabalhar no Banco do Brasil com 15 anos, né? Fez essa carteira de Trabalho e Previdência Social de 1997, né? Ele entrou no Banco do Brasil no dia 11 de fevereiro de 1988. Antes disso ele tinha aventurado na chapa, de garçom, alguma coisa quando guri. E esse cara aí entrou no banco com 15 anos porque esse cara aí, quando era guri, tinha vergonha de ser filho de policial. Tinha vergonha. Ele era filho de policial e a mãe era professora estadual. E naquela época a polícia, e até uns 10 anos atrás, era muito mal vista. Era mal paga, era estigmatizada, era sinônimo de sujeira, de corrupção. Realmente era triste. E o filho de professor também, nem se fale até hoje aí, né? Estão os professores brigando pelo piso, é indigno o que pagam para o professor. Então o cara filho de policial, depois meu pai acabou sendo delegado, e filho de professor, era difícil, era dureza. Seria bullying naquela época, né? Não existia essa palavra ainda. Então esse cara tinha muita vontade de trabalhar, de ter o dinheiro dele para poder comer um X. Porque naquele tempo, hoje a gente tem 42 pares de calçados, e esse número não é retórico. Nós temos 42 pares de calçados. Naquele tempo eu tinha um para a semana e um para o fim de semana. Um abrigo da semana e um para o fim de semana. E comprava um abrigo novo, na primeira semana rasgava e botava um pache no joelho e um pache no cotovelo. Não era assim? E como eu digo, a gente foi criado aqui suco e mortadela. Nunca faltou comida em casa, né? Mas era diferente, eram outros tempos, né? Coisas que mudaram e que essa geração nova nem sonha, não tem ideia do que a revolução técnico-científica proporcionou para nós. A terceira onda da Revolução Industrial, acho que é, né, para os estudiosos dessa parte que não é a minha, proporcionou. Hoje compram um tênis no Big ali por R$10 em 10 vezes, ou menos, né? Hoje essas coisas são fabricadas todas na China e na Índia a $1. Hoje eu coloquei um par de sapatos em frente à minha casa de manhã
e tenho certeza que amanhã ele vai estar lá ainda, porque ninguém vai levar, porque ninguém quer, né? Então são coisas do mundo moderno que naquela época eram difíceis. Mas voltando a esse cara aí, esse cara então rapidamente, ele trabalhou 9 anos no Banco do Brasil. Ele deu sorte, porque ele entrou em 11 de fevereiro de 88 e no dia 21 de março, 2 meses depois, não, 1 mês e meio depois, abriu um concurso interno. Precisava ter 16 anos para fazer o concurso interno. E ele tinha feito 2 dias antes do concurso e conseguiu fazer e foi aprovado. E ele ficou com 16 anos esperando até fazer 18 anos para poder assumir e ganhar um salário maior no banco, né? E o salário aumentou muito. Eu lembro que eu ganhava 7 salários mínimos com 18 anos. Era uma beleza. Ele tinha tudo. Tinha moto, tinha som, tinha TV de plasma. Na época que ninguém tinha. Realmente era muito dinheiro naquela época, né? E esse rapaz depois começou a cursar Direito. Eu comecei a cursar Direito na Universidade Federal de Santa Maria. E aí foi um tempo de aflição. Foi difícil, porque eu trabalhava à noite, né? Eu trabalhava no SESEC do Banco do Brasil, da 1 da madrugada às 7 da manhã. E às 7h30 eu ia para a aula. E estudava das 7h30 às 11 na Universidade Federal de Santa Maria, que só tinha o curso diurno na época, e só tinha, o único direito que tinha em Santa Maria. Hoje tem, aliás, a Universidade Federal. Hoje tem 10 faculdades de direito em Santa Maria. O que tinha era isso. Então, tinha aula até às 11, depois ou tinha aula às 1h30 ou às 15h30, né, professor Eduardo? Era o professor de Direito Civil. E esse rapaz ali dormia, então, das 18 horas ou 19 até a meia-noite, tomava um banho e ia trabalhar, trabalhava a noite inteira. Não raras vezes estava chovendo e esse rapaz estava de óculos escuros lá. E assim foi, reprovou algumas matérias e foi indo, e os outros se formaram em 5 anos e ele se formou em 6 anos, né? Em fim de 1994 ele conseguiu se formar, funcionário do Banco do Brasil e formado. E aí, esse rapaz queria ser delegado de polícia, tentou alguns concursos, né? E chegou a advogar por algum período. Isso foi no fim de 95. Lá no início de 97, o Banco do Brasil começou uma política de enxugamento, né? O PDV, e começou a informatizar tudo, os funcionários foram ficando desnecessários. E havia muito bullying, assédio moral, ameaçavam mandar embora os solteiros. E o SESEC do Banco do Brasil, onde eu fui trabalhar com 260 funcionários, sumiu. E num dia me mandaram gerenciar fila. Sabe o que é gerenciar fila? Aquela moça estagiária que fica ali. Aí eu pensei assim, pô, eu estudei tanto, passei 6 anos sofrendo, sou funcionário de carreira há 9 anos, né? E formado em Direito, e os caras vão me mandar gerenciar fila. Isso não é para mim. Aí, esse rapaz resolveu entrar no PDV, Programa de Demissão Voluntária. Pegou o equivalente aí a uns 50 mil, 70 em dinheiro de hoje, e foi embora para Porto Alegre estudar. Cursou a Escola da Magistratura, né? Acabou sendo aprovado no concurso para delegado de polícia, que era a meta aí, cerca de 2 anos, estava aprovado, tomou posse em Rio Grande, e de lá andou por tudo nesse estado aí. Com a seguinte meta, de tentar transformar a polícia, sabe? Tentar modificar isso de polícia. Não era possível, né? Tinha muita gente boa na polícia, não era possível que aquele sofrimento dos filhos dos policiais continuasse. Então, transportando para mim, agora eu acho que dá para tirar o bullying agora e colocar o vídeo sem som. Aí eu trabalhei em Rio Grande, em Porto Alegre, trabalhei aqui em Santa Maria, em diversas delegacias, trabalhei na área da criança e adolescente, cheguei a ganhar um troféu construído a RBS TV uma vez aí, por conta do trabalho realizado naquela delegacia, fiz uma especialização nessa área da criança, e tenho sido incansável e incessante buscador da melhoria das condições, né, para a Polícia Civil, que redundam em melhoria das condições para a comunidade. E as coisas foram andando. E hoje eu tenho 14 anos de polícia e eu sou fim de carreira, que vale a um coronel na Polícia Civil, né? Eu fim da carreira. Eu cheguei em fim de carreira com 12 anos de polícia, né? Tem muita gente com 30 anos que não conseguiu chegar ainda. E por que eu cheguei? Só eu e um outro colega de uma turma de 150 conseguiram. Porque eu fui 3 vezes transferido já para Porto Alegre, fui, voltei, porque eu trabalhei no DEIC, no DENARC, no Gabinete da Chefia, em 2 delegacias de polícia em Porto Alegre, fiz função correcional quase 2 anos. Tudo que teve de boca entaipada, eu peguei na polícia. E consegui chegar. E felizmente, quando ocorreu, eu não queria falar nisso, mas só vou dar uma tocadinha. Quando ocorreu o evento do 26 para 27 de janeiro, eu era um delegado em fim de carreira, que não devo nada para ninguém, que não tem FG, que não tem CC, que não ganho R$1 para estar ali onde eu estou, e que se alguém me remover, só pode me remover para uma delegacia de maior categoria. Então a gente estava, de certa forma, blindado, e isso nos ajudou a fazer o trabalho que a gente fez. Mas, tocando então nessa parte, há uns 4 anos atrás, antes de eu ser fim de carreira, eu fui embora para
para Santiago. Fui como delegado regional pela primeira vez, né, que é um coordenador regional, e a região então ia da Mata até Itaqui, a região de Santiago. Nós, naquela intenção de modificar a imagem da polícia, nós começamos a fazer uma polícia diferente, uma polícia mais integrada com a comunidade, começamos a trazer a comunidade, começamos a mostrar mais. Naquela época o Facebook eu acho que não havia ainda, mas lá em Santiago tem muitos blogs, então nós começamos a chamar os blogueiros, mostrar nossas operações policiais, e a coisa foi indo, e eu fiquei um ano lá, e realmente nós, os policiais, revolucionamos a região no sentido da familiaridade, da população enxergar a polícia como coisa boa, como que realmente ela era, na verdade, não só a sujeira. Só enxergavam o policial quando prendiam alguém, quando fazia alguma coisa mal feita, quando não conseguiam elucidar algum crime. Eu fiquei um ano lá e acabei vindo rapidamente para Santa Maria, onde eu assumi como delegado regional e estou há quase 3 anos. Estou apressando porque eu vejo que tem um cronômetro ali que está andando. Em Santa Maria, nós adotamos o mesmo sistema. No primeiro ano, nós fizemos 15 operações policiais. Batemos todos os recordes. No segundo, nós fizemos 25 operações policiais. E nesse ano, nós não vamos bater os 25, talvez porque nós praticamente perdemos todo o primeiro semestre com o evento KISS, né? Mas nós estamos aí em torno de 17 ou 18. E a gente conseguiu revolucionar essa questão. A comunidade nos vê bem hoje. A comunidade atravessa a rua para apertar a mão da gente, para nos abraçar. Os concursos para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul hoje têm um salário um pouco melhor. Eles estão trazendo gente de todas as áreas. Nós temos engenheiros, médicos veterinários, de todas as áreas fazendo concurso para a gente da Polícia Civil com salário um pouco melhor. Então essas questões nós conseguimos revolucionar dentro da polícia. O policial civil hoje é bem mais visto, está bem mais inserido dentro da comunidade. E nós conseguimos com isso melhorar muito o trabalho policial. O nosso índice de elucidação de homicídios aqui em Santa Maria, sabe quanto que é esse ano? Isso ninguém diz. Dizem que nós temos 30 homicídios, não temos, é mentira. Temos 26 homicídios. Sabe quantos falta elucidar? 1. É 95% do nosso índice de elucidação do homicídio em Santa Maria. Enquanto o índice nacional, sabe de quanto é? 5%. Então, com 95%, com 90%, o ano passado nós tivemos 87%, parece. Com um índice desse tipo, a gente mostra que, de cada 10 pessoas que matarem alguém, uma vai para a cadeia. Isso denota a eficiência da polícia. E eu não falo eficiência por acaso, porque eficiência é diferente de eficácia. E nós não estamos conseguindo ter eficácia. Por quê? Porque a criminalidade não cede. Porque a gente tem altos índices de esclarecimento e o crime não para. A criminalidade teima em não ceder. Porque nós temos um sistema, que não vai dar tempo, eu sei, para contar para vocês, chamado sistema prisional. A gente prende, bate e volta, e bate e volta, e bate e volta. E esses dias foram ali ser queixado o Homem-Aranha, que é um cara que não pode ver uma janela aberta aí, que entra pela janela, tem 19 ocorrências já, e entra e sai, e entra e sai. E a manchete em Júlio de Castilhos, semana passada, na capa do jornal, era: chegou de escorte e saiu de Corsa. Porque ele foi preso com um escorte furtado, entrou, de manhã o juiz liberou, ele furtou um Corsa para ir embora. Pegaram ele de novo. Então essa é a situação hoje, e com isso tudo eu queria dizer assim: nós buscamos, enquanto Polícia Judiciária, e conseguimos por quase 3 anos, depois desse evento que acabou dinamitando algumas pontes com as instituições, nós estamos tentando retomar isso. Mas nós queremos vocês, a polícia quer ser parceira de vocês. A polícia moderna, do mundo complexo, desse mundo de drogas, de violência, que tem 13,5% de desemprego só em Porto Alegre. Isso é pleno emprego. Nós evoluímos em todas as áreas. Nós temos 42 pares de calçado, comemos iogurte todos os dias, presunto e queijo, que a gente não comia quando era guri, e a violência não cede. Está cada vez pior. Não dá para entender. Então nós precisamos cada vez mais, nós precisamos nos integrar com vocês, nós precisamos nos integrar com todas as outras forças, com as forças policiais e as outras forças de segurança. A exemplo do que houve no dia do evento aqui em Santa Maria. Todos foram heróis naquelas 24 horas, todos trabalhando irmanados e integrados. Nós precisamos cada vez mais nos integrar. Não se faz polícia, não se faz qualquer ação estatal, social sozinho. Precisamos trabalhar todos juntos por um mundo melhor. E hoje nós precisamos muito voltar os olhos para a questão prisional, que é a questão que está sendo a mola propulsora de toda a criminalidade e que é o que está fazendo com que o trabalho dos policiais seja muito eficiente. O trabalho é muito eficiente, os resultados que a gente tem estão aí para comprovar. Mas nos falta o quê? Eficácia.
Não adianta nós termos eficiência, termos altos índices de elucidação de crimes. Vamos chegar ao final dos 4 anos em que eu pretendo ficar aqui na gestão regional, vamos chegar em nível de Estado com 3, 4 mil operações policiais, com helicópteros, com muito dinheiro gasto nisso, muita gente presa. Nunca se prendeu tanto. Eu podia passar esse vídeo para vocês aí até a semana que vem, das operações policiais que estão sendo feitas, e cada vez nós prendemos mais gente. E quando nós prendemos, acabamos criando um problema para os companheiros da SUSEP, né, que praticamente não tem onde colocar. E aí dizem, a polícia prende e o juiz solta. Não é o juiz que solta. Eu costumo dizer assim, nas cidades maiores, quando a gente coloca um lá dentro, o juiz tem que ver qual é que é o menos ruim para soltar, para abrir espaço. Nas mulheres, 90% das mulheres estão presas por tráfico de drogas. Porque o marido foi preso e ela é obrigada a traficar, a levar droga para sustentar. Ela é obrigada a levar celulares lá para dentro. E ela acaba presa. E quando ela acaba presa, os 4 ou 5 filhos acabam ficando em situação de vulnerabilidade social absoluta, porque estão com a mãe e o pai presos. E também vão para o álcool, vão para as drogas, vão para o furto e vão para o roubo. Então nós precisamos muito enfrentar isso, que é a questão do momento, e que custa muito. E é a questão que nos tira o sono, porque a comunidade nos cobra, nós mostramos que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Mas nós precisamos que a comunidade dê os braços, que todas as forças deem os braços, e que essas coisas sejam ditas. Essa questão especialmente das drogas e do sistema prisional, que são a mola propulsora de toda a criminalidade moderna. E enquanto estava lá dentro, estava bom. Agora nós começamos a ver o braço do crime aqui fora. Nós vimos, não foi em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro. Nós vimos no ano passado aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é o nosso quintal. Ônibus sendo queimados, ordens dadas de dentro do sistema prisional para o caos. Caos como nós estamos vendo agora com essas questões sociais. Então já está acabando o meu tempo. Essa é a preocupação que eu queria trazer para vocês. E dizer para vocês que eu gosto muito daquela música do Lulu Santos e da Marisa Monte, que também canta, que diz que eles veem um novo começo de era, né? Nós precisamos de um novo começo de era, com gente fina, elegante e sincera. E eu agregaria ética e responsável. Gente que dê os braços e nos ajude a resolver os problemas do mundo moderno. Obrigado.